Eu segurava a minha filha com um braço e a bolsa da maternidade com o outro quando vi as 3 malas na calçada. Eram as minhas malas. A minha roupa dobrada por mãos que não eram as minhas. O meu nécessaire em cima, aberto, com as coisas jogadas dentro de qualquer jeito, como quem tem pressa de terminar logo um serviço desagradável. Manuela tinha 4 dias de vida. Dormia enrolada na manta de crochê que a minha avó tinha começado e a minha mãe tinha terminado, aquela manta amarela de pontinho miúdo que passou de mão em mão na minha família por mais tempo do que eu estava viva. Eu fiquei parada no portão da minha própria casa. Olhei para as janelas e vi a cortina da sala se mexer. Não era a minha cortina. A minha era de linho cru, cor de areia. Aquela era branca, de babado, comprada por outra pessoa, pendurada na minha sala enquanto eu estava deitada numa cama de hospital, me recuperando de uma cesárea. Eu esperei sentir alguma coisa. Esperei a raiva. Esperei o choro. Esperei aquele desespero que a gente vê nos filmes, a mulher que grita, que soca a porta, que cai de joelhos na calçada. Não veio nada disso. Veio um silêncio. Um silêncio fundo, largo, que começou no meio do meu peito e foi se espalhando devagar, como água fria enchendo um cômodo vazio. E dentro desse silêncio, uma única frase se formou, clara como se alguém tivesse falado no meu ouvido. Então é isso. Naquele instante, com a minha filha de 4 dias no colo e a minha vida inteira empacotada na calçada, eu fiz uma promessa. Não em voz alta, não com lágrima, só para mim mesma, do jeito mais quieto que existe. E o Douglas, o homem que mandou fazer aquelas malas enquanto eu estava na maternidade, ele ainda não sabia o que aquela promessa ia significar. Ele só não sabia ainda. Meu nome é Cecília, tenho 37 anos. Sou professora de educação infantil há 15 deles, dessas que passam o dia inteiro sentada em cadeirinha pequena, que aprendem o nome de 25 crianças e o nome dos 25 cachorros dessas crianças, que sabem qual é a que chora quando a mãe sai e qual é a que morde quando fica com fome. Eu sempre gostei do que eu fazia. Sempre achei que ensinar criança pequena a segurar um lápis, a dividir um brinquedo, a dizer bom dia, era uma coisa mais importante do que as pessoas percebiam. O Douglas nunca achou. Mas eu vou chegar lá. Deixa eu te contar como eu cheguei naquela calçada, porque não foi de um dia para o outro. Nunca é. Eu conheci o Douglas quando tinha 26 anos. Foi num casamento de uma prima minha, dessas festas de salão de cidade do interior, com o mesmo buffet de sempre e a mesma banda tocando as mesmas músicas. Ele era amigo do noivo. Chegou de camisa azul, sorriso fácil, daquele tipo de homem que entra num lugar e já sabe onde ficar para ser visto. Me tirou para dançar. Falou pouco de si e perguntou muito de mim. E naquela época eu não sabia que isso podia ser uma técnica em vez de um interesse. Ele me ligou no dia seguinte. E no outro. Em 3 meses a gente estava namorando e em 2 anos a gente casou, num civil simples, com um almoço na casa da minha mãe. Arroz, farofa, um leitão e a minha avó ainda viva sentada na cabeceira da mesa, me olhando com aqueles olhos que viam mais do que diziam. Nos primeiros anos foi bom. Eu preciso ser honesta, porque se eu pintar ele de monstro desde o começo, você não vai entender por que eu fiquei. Foi bom. A gente ria. A gente tinha pouco dinheiro e fazia planos deitado no escuro. Aqueles planos de quem ainda acredita que o outro está construindo a mesma casa que você. Primeiro, a quitação do carro. Depois, a entrada do nosso apartamento. Depois, um dia, quando desce, um filho. O Douglas trabalhava numa loja de materiais de construção. Começou como vendedor. E eu fui, desde o primeiro dia, o chão firme onde ele pisava. Quando a loja abriu uma vaga de gerente, foi eu que passei 3 noites com ele ensaiando o que ele ia falar para o dono. Quando ele foi promovido, foi o meu salário de professora que segurou as contas nos 2 meses em que ele ficou sem comissão, porque a economia travou. Quando ele quis fazer um curso de gestão à noite para crescer, foi eu que abri mão das minhas noites, que fiquei em casa, que corrigia as minhas atividades sozinha na mesa da cozinha enquanto ele estudava, e que nunca, nenhuma vez reclamei. Eu era boa nisso. Nesse trabalho invisível.
nesse tipo de esforço que não aparece em lugar nenhum, que não tem contra-cheque, que não tem diploma na parede. O tipo de esforço que segura a estrutura inteira de uma vida sem nunca aparecer na foto. Por 11 anos, foi assim, e eu achava que era amor. Hoje eu sei que era um acordo em que só um dos dois estava pagando. Teve um domingo, no 2º ano de casados, que eu guardo até hoje numa gaveta da memória. Eu tinha comentado, de passagem, sem dar importância nenhuma, que desde os meus 18 anos eu tinha vontade de ver o mar, que eu nunca tinha visto o mar de perto, que na minha família não existia esse costume de viajar, e que eu ficava olhando foto de praia em revista, tentando imaginar o barulho que aquilo fazia. Naquele domingo, o Douglas me acordou cedo. Tinha feito café. Sentou na beira da cama e disse, com um sorriso do começo, aquele que ainda me pegava: "Um dia eu te levo para ver o mar, Cecília. Te prometo. A gente vai juntos, você e eu." Ele nem tinha dinheiro para isso na época. Mas ele disse, e eu acreditei com o corpo inteiro, do jeito que a gente acredita nas coisas quando ainda não aprendeu a duvidar de quem a gente ama. A gente nunca foi. Todo ano tinha um motivo: a obra do apartamento, a meta da loja, o financiamento do carro. Ano que vem, Cecília. E o ano que vem virava o outro ano que vem, e o mar continuava só na revista, guardado com o resto das coisas que eu queria e ia empurrando para depois. Eu não sabia, naquele domingo de café, que aquela promessa era uma mentira que ainda não tinha nascido. Guarda essa história do mar. Ela volta no fim. Porque na vida da gente, às vezes, quem acaba cumprindo a promessa que um homem fez e não cumpriu é a própria mulher que ele achou que não valia a viagem. A gente tentou ter filho por muito tempo. Não vinha. Foram anos de exame, de médico, de frustração no banheiro, segurando um teste negativo. O Douglas foi esfriando com isso. Ele parou de falar no assunto. Parou de ir aos médicos comigo. Uma vez ele disse, com aquela leveza cruel de quem não pesa as palavras porque não sente o peso delas: "Talvez seja melhor assim, Cecília. Filho amarra. Eu guardei aquilo." Não respondi. Guardei. E aí, quando eu já tinha quase parado de esperar, aos 37 anos, veio a Manuela. Os sinais estavam ali. É claro que estavam. Eles sempre estão. Eu é que escolhi não ver. E isso também eu carrego. Não como culpa, porque eu aprendi, com muito custo, a diferença entre culpa e consciência, mas como honestidade, porque a primeira pessoa para quem eu tive que parar de mentir fui eu mesma. O primeiro sinal foi o celular. O Douglas sempre deixou o celular em cima da mesa, tela para cima, sem senha, do jeito de quem não tem nada a esconder. Mas lá pelo 5º mês da minha gravidez, ele começou a carregar o telefone no bolso, até dentro de casa. Levava para o banho. Virava a tela quando eu chegava perto. Uma vez eu perguntei de brincadeira, passando a mão na barriga: "Tá namorando escondido, é?" Ele riu. Mas foi um riso que chegou meio segundo atrasado, e disse que era problema na loja, meta apertada, que não queria me estressar no fim da gravidez. Eu engoli aquilo sem mastigar. E voltei a dobrar as roupinhas da Manuela. O segundo sinal foi a distância. Grávida de 7, 8 meses, é quando a mulher mais precisa de um braço por perto. E foi exatamente quando o Douglas começou a não estar. Chegava tarde. Reunião, ele dizia. Inventário, ele dizia. Confraternização da equipe, ele dizia, num sábado à noite, enquanto eu ficava sentada na cama com os pés inchados, com uma dor nas costas que não passava, sozinha numa casa grande demais para uma pessoa só. Uma noite eu não consegui amarrar o próprio tênis por causa da barriga, e fiquei uns 5 minutos tentando, encurvada, sem ar. Quando ele chegou e me viu assim, ele não se abaixou para me ajudar. Ele disse: "Você tá exagerando nesse drama de grávida, Cecília." E foi tomar banho. Eu fiquei sentada na beira da cama com o tênis desamarrado. E não chorei. Já fazia tempo que eu tinha aprendido a não chorar na frente dele, porque o meu choro, para ele, era só mais um incômodo no fim de um dia cansativo. O terceiro sinal foi a Dona Marlene. A Dona Marlene é a vizinha da frente, senhora de uns 70 anos, dessas que sabem de tudo na rua porque passam a tarde na janela.
Numa manhã, quando eu saía para a escola com a barriga na boca, ela me chamou do portão dela. Perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Ela ficou me olhando por um tempo, aquele tempo comprido que as pessoas mais velhas fazem quando estão decidindo se falam ou não. E disse só: "Se cuida, minha filha. Se cuida bem." Eu achei que era carinho de vizinha. Sorri, agradeci, fui trabalhar. Levei meses para entender que a dona Marlene tinha visto da janela dela coisas que eu não quis ver de dentro da minha própria casa. A Manuela nasceu numa terça-feira, de cesárea, às 11h20 da manhã. O Douglas estava na sala de espera. Entrou depois, olhou para ela no berço por uns segundos e disse que ela era bonita. Só isso. Bonita. Não pegou no colo. Disse que estava com a mão fria, que tinha medo de deixar cair. E ficou mexendo no celular no canto do quarto, enquanto a enfermeira me ensinava a amamentar. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital com a minha filha, eu olhei para aquele bebê minúsculo mamando e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Não foi só amor, foi um tipo de coragem. Como se aquela criatura de 3 quilos tivesse me entregado, junto com ela, uma espinha nova. Eu ainda não sabia o quanto eu ia precisar dela. Fiquei 4 dias internada por causa de uma pressão que subiu. O Douglas foi me visitar 2 vezes. Na segunda, ele estava estranho, apressado. Disse que a loja estava um caos, que ele mal conseguia sair. Beijou a minha testa, não a da Manuela, a minha, e foi embora antes das 8. No 4º dia, a minha mãe foi me buscar, porque o Douglas disse que não conseguia sair do trabalho de jeito nenhum. Eu não desconfiei. Já estava acostumada a ser a última prioridade da agenda dele. A gente pegou um táxi, minha mãe, eu e a Manuela, e fez o caminho de volta para casa com aquele silêncio bom de quem está exausta e aliviada ao mesmo tempo. E aí o táxi virou a esquina da minha rua. E eu vi as malas. A minha mãe viu antes de mim. Eu senti ela ficar dura no banco do lado. Ela pegou a minha mão. E eu, ainda sem entender, segui o olhar dela até a calçada da minha casa, onde estavam as minhas 3 malas, o meu nécessaire aberto e uma caixa de papelão com os meus livros, aqueles livros de pedagogia que eu juntei a vida inteira. Eu não gritei. Eu já te contei. Não veio o grito. Veio o silêncio. Eu desci do táxi com a Manuela no colo. Pedi para minha mãe segurar a bebê. Fui até o portão. Toquei a campainha da minha própria casa. Demorou. E então a porta abriu. Não foi o Douglas quem abriu. Foi ela. Uma moça nova, uns 25, 26 anos, de shortinho e uma camiseta que eu reconheci. Era uma camiseta que eu tinha dado pro Douglas de aniversário. Ela me olhou com uma cara que não era nem de culpa, nem de medo. Era de constrangimento leve. O constrangimento de quem foi interrompido no meio de uma tarde tranquila. Atrás dela, lá dentro, na minha sala, com a minha televisão ligada, estava o Douglas, sentado no meu sofá, de bermuda. Ele se levantou devagar quando me viu. Não veio até a porta. Ficou ali, no meio da sala, a uma distância segura, e disse a coisa mais absurda que um ser humano já me disse na vida. Ele disse: "Cecília, não faz escândalo. Você vai assustar o bebê." Eu olhei para ele. Olhei para ela. Olhei para minha sala, com a cortina de babado que não era minha, com um par de sandálias femininas na entrada que não eram meus, com a vida de outra mulher já instalada dentro da casa que eu ajudei a pagar por 11 anos. E eu falei, com uma voz que saiu tão calma que me assustou: "Onde estão as chaves do carro?" Ele piscou. Não era a pergunta que ele esperava. Ele esperava lágrima, esperava grito, esperava súplica. E eu perguntei das chaves do carro. "O carro fica comigo", ele disse. "Você não vai precisar. O carro está no meu nome, Douglas." Silêncio. Ele não sabia disso, ou tinha esquecido. 3 anos antes, quando ele estava com o nome sujo por causa de um cartão de crédito que ele nunca me contou que tinha estourado, fui eu que financiei o carro. No meu nome. Com o meu CPF. Com a minha renda de professora que ele achava tão pequena, tão pouca, tão sem importância. Ele foi buscar as chaves. Voltou e jogou na minha mão, do jeito de quem joga um osso para um cachorro parar de latir. Eu peguei as chaves,
Peguei a minha filha de volta dos braços da minha mãe. E antes de virar as costas, eu olhei para aquele homem uma última vez, dentro da casa dele com a mulher dele, e eu não disse mais nada. Eu só guardei. A gente colocou as malas no porta-malas do carro, que era meu. Minha mãe dirigiu, porque eu tinha feito cesárea 4 dias antes e não podia. E a gente foi embora daquela rua, com a Manuela dormindo, sem saber de nada, enrolada na manta amarela da minha avó. No caminho, a minha mãe não fez perguntas, não deu sermão, não disse, eu te avisei, apesar de que ela nunca tinha me avisado nada, porque ela também não sabia. Ela só dirigiu com as 2 mãos no volante, o queixo firme, e em um cruzamento, parada no sinal vermelho, ela esticou a mão e apertou o meu joelho. Uma vez, com força. Foi a coisa mais honesta que aconteceu comigo naquele dia inteiro. Antes de eu continuar essa história, e ela está só começando, o mais importante ainda vem. Eu preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrita nesse canal, aperta o botão de inscrever agora. Aqui, toda semana, tem uma história como essa. História de mulher de verdade, dessas que doem e curam ao mesmo tempo. Se você já sentiu na pele o que a Cecília sentiu ou conhece alguém que sentiu, esse canal é a sua casa. Aperta ali embaixo e volta para mim, porque agora eu vou te contar o que ninguém conta, a parte que vem depois. Porque todo mundo sabe descrever a queda. Ninguém conta o chão. As primeiras semanas na casa da minha mãe foram as mais escuras da minha vida. E eu vou ser honesta com você, porque você merece honestidade, não um conto de fadas. Não foi bonito, não foi forte, não foi nada parecido com aquelas frases de superação que a gente vê escritas em fundo colorido na internet. Foi feio, foi pesado, foi uma exaustão que morava nos ossos e não passava com sono. Eu estava me recuperando de uma cesárea, então o meu corpo doía a cada movimento. Eu tinha uma recém-nascida que acordava de 2 em 2 horas. E eu tinha, ao mesmo tempo, o coração em frangalhos e a cabeça girando com uma pergunta prática e apavorante. E agora? Eu tinha o meu salário de professora, que o Douglas sempre chamou de ajuda. Agora aquela ajuda era tudo o que existia entre a minha filha e o desamparo. O meu corpo produzia leite, mas a minha cabeça produzia medo. À noite, amamentando no escuro do quarto que tinha sido meu na adolescência, eu fazia contas. Fralda, consulta de pediatra. A licença maternidade ia acabar e eu ia ter que voltar a trabalhar. Mas com quem eu ia deixar a Manuela? Creche custava caro. A minha mãe já tinha na idade dela e a pressão alta dela. Teve uma madrugada. Eu lembro que era uma terça, porque a chuva batia na janela de um jeito que só chuva de madrugada bate, em que eu cheguei ao fundo mesmo. A Manuela finalmente tinha dormido, e eu fiquei sentada na beira da cama, no escuro, e por um momento eu pensei, e se ele tiver razão? E se eu não der conta? E se a Manuela ficasse melhor com ele, com a estrutura da casa, com o dinheiro que ele ganha, do que comigo, num quarto emprestado, contando moeda? Esse pensamento é o mais cruel de todos, porque ele não vem vestido de fraqueza, ele vem vestido de amor de mãe. Ele se disfarça de o melhor para ela, e é aí que ele te pega. Eu fiquei com esse pensamento por horas naquela madrugada. Deixei ele ocupar tudo. E aí, quando o céu começou a clarear, a Manuela acordou com fome. Eu peguei ela no colo. Ela abriu aqueles olhos ainda sem foco, procurando o meu rosto. E encontrou. E se acalmou. Só de me ver, ela se acalmou. E eu entendi uma coisa ali, com uma clareza que não veio da minha cabeça. Veio de um lugar mais fundo. Eu não era o problema. Eu era o chão. Sempre tinha sido. A diferença é que, a vida inteira, eu tinha sido o chão pro Douglas. Agora eu ia ser o chão para mim mesma e para minha filha. E chão não afunda. Chão é onde os outros pisam para não afundar. Não foi uma virada gloriosa. Ninguém acordou com música de fundo. Foi só uma mulher exausta, com um bebê no colo, decidindo sobreviver o próximo dia. E depois o próximo. E depois o próximo. A vergonha veio junto, porque numa cidade do interior, notícia corre. E corre torta.
A versão que circulou primeiro não foi: o Douglas trocou a mulher recém-parida por uma menina de 26 anos. A versão que circulou foi: a Cecília e o Douglas se separaram. Parece que ela não estava dando conta depois que o bebê nasceu, como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse falhado em segurar um casamento que ele já tinha largado com as duas mãos. Na primeira vez que eu levei a Manuela ao postinho para vacina, encontrei uma mãe de um ex-aluno meu na fila. Ela veio com aquele sorriso de pêsame. Ai, Cecília, soube. Que coisa, né? Mas casamento é assim mesmo, tem que ceder dos dois lados. Você não acha que foi um pouco dura com ele, não? Eu sorri. Com 15 anos de experiência em sorrir na hora errada, eu sorri. Disse que estava tudo bem, que a Manuela estava crescendo linda. Peguei a minha senha e fui me sentar do outro lado da sala de espera. E lá, com a minha filha no colo e o olhar de meia dúzia de pessoas em cima de mim, eu deixei o queixo tremer. 1 segundo. Só 1 segundo. Depois respirei fundo e prendi de novo. E a pior noite ainda não tinha sido a das malas. A pior noite veio muitas semanas depois, quando a poeira já tinha baixado e o cansaço já tinha se acomodado nos ossos para morar. Era quase meia-noite. A Manuela finalmente tinha dormido, depois de uma cólica que durou horas. Eu estava sentada no chão do quarto, encostada na cama, exausta de um jeito que não tem nome, quando o celular vibrou na minha mão. Era o Douglas. Eu olhei para o nome dele na tela por 5 toques. 5 toques inteiros. E eu preciso ser honesta com você, porque honestidade é a única coisa que eu tenho para te oferecer nessa história. Eu quase atendi. Não porque eu queria ele de volta, já não era isso. Era porque eu estava cansada de um jeito que só quem já cuidou de um recém-nascido sozinha, sem dormir, com o coração quebrado, entende. Era porque a cama da casa da minha mãe era estreita e cheirava diferente. Era porque ser forte às 11 da noite, com a filha com cólica e R$ 20 na carteira, é uma coisa completamente diferente de ser forte nas frases bonitas da internet. Na vida real, não tem música de fundo. Tem só você, o teto, e um telefone tocando na sua mão te oferecendo a saída mais fácil e mais errada que existe. Meu polegar ficou parado em cima da tela. Tão perto. E aí, no 6º toque, a Manuela suspirou no berço. Só um suspiro de bebê dormindo. Eu olhei para ela, para a manta amarela subindo e descendo devagar com a respiração dela. E virei o celular para baixo. Não atendi. Não foi heroísmo. Que fique bem claro. Não foi heroísmo nenhum. Foi só o próximo segundo que eu consegui sobreviver. E depois o segundo depois desse. Quando o telefone parou de tocar, eu chorei. Mas não de saudade. Chorei de cansaço, que é uma coisa diferente, e que ninguém te avisa que existe. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem. Liguei ontem, você não viu? Eu vi. Não respondi. E cada dia que passava sem eu responder, eu ia descobrindo que era um pouquinho mais forte do que no dia anterior. Não porque tinha parado de doer, mas porque eu estava aprendendo que força de verdade não é deixar de sentir a vontade de recuar. É sentir a vontade inteira e, mesmo assim, não recuar. Foi a Rosana quem me puxou para fora do buraco. A Rosana é professora comigo há 10 anos, divide a sala ao lado da minha na escola. Ela apareceu na casa da minha mãe num sábado, sem avisar, com uma marmita de lasanha e um pacote de fralda do tamanho certo. Ela tinha ligado para a escola e perguntado à secretária qual era o peso da Manuela para acertar o número. Ela não me deu conselho, não me disse para ser forte. Ela entrou, pegou a Manuela no colo para eu poder comer com as 2 mãos e ficou. Só ficou. Antes de ir embora, na porta, ela me abraçou e disse baixinho: Você não tá sozinha nessa. Escreve o que eu tô te falando. Você não tá sozinha. Aquele abraço meio desajeitado, sem discurso, foi o que me manteve de pé naquela semana. E foi a Rosana também que, umas semanas depois, sentada na cozinha da minha mãe, enquanto a Manuela dormia, me disse a frase que mudou tudo. Ela olhou para mim e falou, com aquela objetividade de quem decidiu ser útil: Cecília, você é a melhor professora de educação infantil que essa cidade tem. Todo mundo sabe disso, menos você. Por que é que você trabalha para os outros a vida inteira e nunca pensou em ter a sua própria escola?
Eu ri. Foi um riso amargo. Falei que não tinha dinheiro, que não tinha estrutura, que tinha uma bebê de colo, que estava com o coração em pedaços. Falei todos os nãos que eu tinha guardado. E a Rosana só respondeu: Tá, mas e daqui a 1 ano? Você quer estar onde daqui a 1 ano? Essa pergunta não me largou mais. Antes de eu te contar o que eu fiz com ela, e eu fiz, deixa eu parar um segundo. Porque se essa história está tocando em algum lugar dentro de você, tem uma coisa que eu preciso te dizer. O e-book para mulheres que cansaram de ser fortes está aqui, no primeiro comentário fixado embaixo desse vídeo. Ele foi escrito exatamente para esse lugar onde talvez você esteja agora, aquele lugar de cansaço, de recomeço, de madrugada difícil. Não é autoajuda de frase pronta. É um livro que senta do seu lado e fica. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, guarda para você e volta para cá, porque a Cecília ainda tem muito o que te mostrar. A licença maternidade acabou e eu voltei para a escola. A minha mãe ficava com a Manuela de manhã. A Rosana me ajudava com uma vizinha de confiança à tarde. Foi um quebra-cabeça montado com amor e com aperto, do jeito que as mulheres montam quando não têm outra opção. Mas a pergunta da Rosana não me largava. Você quer estar onde daqui a 1 ano? Então eu comecei. Pequeno. Do jeito que dava. Comecei dando reforço para 3 crianças na sala da casa da minha mãe, nas tardes em que eu não estava na escola. Os pais pagavam pouco, mas pagavam. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. As 3 crianças viraram 5. As 5 viraram 8. As mães conversavam no portão da escola e o nome começou a correr. Dessa vez, o nome certo. A professora Cecília, aquela que tem uma paciência de santa, que a criança aprende de verdade com ela. O mesmo boca a boca que tinha me machucado começou devagar a me construir. Eu fui a dona Sueli, uma senhora que tinha um salão de festas pequeno e desativado no bairro, e propus alugar 2 salas nos fundos. Ela topou um valor camarada porque conhecia a minha mãe da igreja. Eu peguei um empréstimo pequeno. Assinei o contrato no banco com a mão fria e a voz firme, os 2 ao mesmo tempo, que é uma coisa que só quem já esteve no fundo sabe fazer. Pintei as paredes eu mesma de amarelo, o mesmo amarelo da manta da Manuela. Não foi de propósito, ou talvez tenha sido. Não foi tão simples quanto essas frases fazem parecer. Entre pintar a parede e abrir a porta, teve um mês que quase me derrubou de novo. A liberação da prefeitura atrasou. Faltou um documento, depois faltou outro, depois uma vistoria que remarcaram 2 vezes. O dinheiro do empréstimo ia embora em aluguel de um espaço que eu ainda não podia usar. E na semana antes da data que eu tinha marcado para abrir, eu tinha só 7 crianças matriculadas. E precisava de pelo menos 12 para fechar a conta e não afundar já no primeiro mês. Teve uma noite, sentada na escola vazia no escuro, com as mesinhas que o Bento tinha feito enfileiradas e nenhuma criança para sentar nelas, que eu botei a cabeça entre as mãos e pensei em desistir. Pensei, quem é que eu tô querendo enganar? Mãe sozinha, recém-separada, com uma bebê de colo, achando que ia abrir uma escola. Talvez o Douglas tivesse razão. Talvez eu estivesse voando alto demais para quem tinha caído tão fundo. Eu cheguei a pegar o telefone para ligar para dona Sueli e desmarcar o aluguel. E foi quando chegou uma mensagem de uma mãe, a mãe da Larinha, uma das 7 matriculadas. Dizia: Professora Cecília, a Larinha não para de falar da escola nova. Já escolheu até a mochila. Obrigada por existir aqui na cidade. A gente precisava de alguém como a senhora. Eu li 3 vezes. E guardei o telefone sem ligar para dona Sueli. No dia seguinte, eu fui de porta em porta, de mãe em mãe, no portão da escola onde eu ainda dava aula, e falei do ateliê com o coração na mão. Em uma semana, as 7 viraram 13. A prefeitura liberou. A escola abriu. E eu aprendi uma coisa que eu levo para a vida. O fundo do poço tem degraus. E o primeiro degrau, quase sempre, é uma outra mulher esticando a mão sem nem saber que estava te salvando. A Rosana pediu demissão da escola 6 meses depois e veio ser minha sócia. E foi aí que o Bento entrou na história. Eu precisava de mesinhas e cadeirinhas do tamanho de criança e não tinha dinheiro para comprar tudo novo.
Alguém me indicou um marceneiro do outro lado da cidade, um homem que fazia móveis sob encomenda, viúvo, quieto, que trabalhava sozinho numa oficina que cheirava a madeira e café. O Bento. Eu cheguei na oficina dele com a Manuela no quadril, já andava, já falava algumas palavras, e expliquei o que eu precisava e o quanto eu podia pagar, que era pouco. Ele me ouviu sem pressa. Não olhou para o relógio. Não tentou me empurrar nada mais caro. Ele olhou para Manuela, que estava encantada com uma lasca de madeira no chão, e perguntou: "Para a escola dela?" "Para a escola dela", eu disse. "E para de mais um monte de crianças." Ele fez as mesinhas, fez as cadeirinhas. Fez por um preço que eu sei que foi abaixo do justo para ele. E quando entregou, tinha lixado cada canto com um cuidado que não estava no orçamento, para que nenhuma criança se machucasse. Ele passou a mão numa quina e disse, meio sem graça: "Criança pequena bate em tudo. Melhor não ter canto vivo." Eu não sabia naquele dia que aquele homem que se preocupava com os cantos vivos para a criança não se machucar ia, um dia, se preocupar com os meus cantos também. Mas eu vou chegar lá. A escola abriu com o nome de Ateliê Manuela. 12 crianças na primeira turma. 13, contando a minha, que ficava na salinha dos pequenininhos com uma auxiliar enquanto eu dava aula. No primeiro dia, eu cheguei 1 hora antes de todo mundo. Abri a porta com aquela chave nova, do meu jeito, sem pedir permissão a ninguém. Entrei na sala silenciosa, com as mesinhas do Bento no lugar, os desenhos que eu tinha colado na parede na noite anterior, o cheiro de tinta amarela ainda no ar. E fiquei parada no meio daquele espaço que era meu, só meu, por um tempo que eu não sei medir. Eu pensei na mulher que, 2 anos antes, tinha ficado parada no meio de outra sala, a minha antiga sala, com a cortina de babado de outra mulher, ouvindo: "Não faz escândalo, você vai assustar o bebê." Aquela mulher tinha sido colocada para fora. Essa aqui abria a própria porta. Era a mesma mulher. E não era. E a diferença entre as duas era exatamente tudo o que tinha acontecido no meio. Quando a primeira mãe chegou com a primeira criança e me entregou aquele filho pequeno para eu cuidar, confiando em mim, eu segurei a mãozinha dela e soube, no meio do peito, que eu tinha construído alguma coisa que ninguém ia poder empacotar e botar na calçada nunca mais. Hoje eu te conto o resto, mas primeiro deixa eu voltar pro Douglas. Porque justiça, nessa vida, às vezes demora, mas ela senta na porta e espera. O divórcio foi longo, 8 meses. Eu procurei a doutora Helena, uma advogada que a Rosana me indicou, especialista em direito de família, dessas que falam pouco e resolvem muito. Ela me pediu os documentos, e foi aí que a ajuda de professora que o Douglas tanto desprezou virou a minha fortaleza. O carro estava no meu nome. Metade do apartamento onde ele estava morando com a outra tinha sido paga com dinheiro que passava pela minha conta durante o casamento. E eu, professora organizada que era, tinha guardado 11 anos de comprovantes, de extratos, de tudo. A pensão da Manuela foi fixada num valor que ele contestou, alegando que ganhava pouco. A doutora Helena colocou na mesa os rolerites dele. O juiz não gostou da tentativa. Ele tentou, em algum momento, uma reaproximação. Não comigo, com a situação. Mandou uma mensagem, uns 4 meses depois de tudo. Dizia: "Cecília, acho que a gente foi precipitado. A Manuela precisa de um pai presente. Será que a gente não podia conversar?" Eu li aquela mensagem parada na porta do ateliê, com o cheiro de tinta amarela ainda no ar e o som das crianças cantando lá dentro. E eu pensei em tudo. Nas malas na calçada. Na frase: "Não faz escândalo, você vai assustar o bebê." Na camiseta que eu tinha dado de aniversário no corpo de outra mulher. Eu não respondi com raiva. Eu não respondi nada naquele dia. Guardei. E 2 dias depois, mandei uma única mensagem, curta: "A Manuela vai ter um pai presente sempre que você quiser ser presente para ela. Isso nunca esteve em jogo. Mas eu e você não temos mais nada para conversar. A doutora Helena cuida do resto." E foi isso. Ele esperava na mulher que implorava. Encontrou a mulher que tinha as chaves. Sobre o que aconteceu com o Douglas, eu soube aos poucos, do jeito que a gente sabe das coisas numa cidade pequena.
A moça, a Amanda, foi embora antes de completar 1 ano. Dizem que ela reclamava que ele era controlador, que era ranzinza, que não era o homem divertido do começo. Ela descobriu em meses o que eu levei 11 anos para entender. Sem mim segurando a estrutura por trás, as contas organizadas, os horários, o chão firme, o Douglas começou a afundar no próprio caos. Atrasou contas, brigou na loja, perdeu a gerência numa reestruturação e dizem que o jeito como ele vinha tratando a equipe não ajudou a ninguém querer segurá-lo. O apartamento, que já era metade meu, foi vendido na partilha. E o homem, que me pôs na calçada com um bebê de 4 dias hoje, mora num quarto alugado perto do centro e trabalha como vendedor comum numa loja que não é mais a dele. O homem que dizia que a minha profissão era só ajuda, hoje pede, na porta da minha escola, para ver a filha por mais meia hora. E eu deixo. Sempre deixo. Não por ele, pela Manuela. Porque a minha vingança nunca foi tirar o pai dela. A minha vingança foi não precisar mais dele para nada. Eu não senti alegria com a queda dele. Eu sei que talvez você esperasse que eu sentisse. Mas não senti triunfo, não senti aquela vontade de rir na cara dele. Eu senti encerramento, como quando você fecha um livro difícil, desses que custaram para ler. Você não comemora. Você fecha, coloca na estante e escolhe o próximo. E o meu próximo livro tinha cheiro de madeira e café. O Bento nunca foi de conversa fácil. Ele aparecia no ateliê para consertar uma cadeira que soltou o parafuso e ficava mais tempo do que o conserto pedia. Trazia de vez em quando um brinquedo de madeira que ele tinha feito que sobrou da oficina, mas nenhum marceneiro faz um cavalinho de balanço lixado à mão, porque sobrou. A Manuela o adorava. Chamava ele de tio Madeira, porque não conseguia falar o nome, e o Bento, esse homem grande e calado, derretia todo. Um dia, uma quinta à tarde, o ateliê já vazio, ele estava consertando uma prateleira e eu estava fechando o caixa, e ele perguntou, sem me olhar, concentrado no parafuso: Cecília, você aceitaria tomar um café comigo? Um café de gente grande, sem criança, sem cadeira quebrada. Eu parei. Pensei em tudo que tinha vindo antes. Nas malas, no medo, nas madrugadas, em cada tijolo daquela escola que eu tinha assentado com as minhas próprias mãos. E pensei também que fazia muito tempo que alguém me olhava como quem me vê. Não como quem precisa de mim, como quem me vê. Aceito, eu disse. Mas eu escolho o lugar e eu pago o meu. Ele riu. Um riso bonito, sem pressa. Combinado. Não foi rápido. O que veio depois. Não foi aquele romance de novela. Foi devagar, do jeito que as coisas boas de verdade acontecem quando duas pessoas já se machucaram e não têm pressa de se machucar de novo. O Bento tinha perdido a esposa fazia 5 anos. Ele entendia de recomeço. Ele nunca me pressionou. Nunca teve ciúme do meu tempo, da minha filha, da minha escola. Pelo contrário, ele fez uma estante nova para a biblioteca do ateliê e não quis cobrar. E quando eu insisti, ele disse: Deixa eu contribuir com o sonho de alguém, Cecília. Faz tempo que eu não fazia isso. Teve um dia, uns meses depois da escola aberta, que eu percebi uma coisa sem querer. Eu estava sozinha no ateliê no fim da tarde, guardando os brinquedos nas caixas, organizando as mesinhas para o dia seguinte. A luz alaranjada de fim de tarde entrava pela janela e deixava a parede amarela num tom ainda mais quente. E eu percebi, de repente, que eu estava cantarolando. Eu parei. Fiquei me ouvindo por um segundo no meio da sala, com um ursinho de pano na mão. Fazia anos que eu não cantarolava. Anos. Em algum momento, lá dentro daquele casamento, eu tinha parado de fazer barulho de felicidade sem nem perceber, do jeito que a gente para de sentir o cheiro da própria casa de tão acostumada com ele. E ali, guardando o brinquedo numa escola que era minha, com a minha filha crescendo saudável, com contas que eu pagava sozinha sem pedir licença para ninguém, o barulho tinha voltado. Eu não gritei de alegria. Não liguei para ninguém para contar. Fiquei só ali parada, ouvindo o meu próprio cantarolar, com os olhos cheios d'água. Mas era água boa dessa vez. E pensei: olha só. Eu voltei.
Sem nem perceber a hora, eu voltei para dentro de mim mesma. Foi o dia mais importante e mais silencioso de toda a minha reconstrução. Não teve foto, não teve comemoração. Teve só uma mulher, um ursinho de pano, uma parede amarela e uma música baixinha que ninguém mais ouviu. Mas eu ouvi, e foi o suficiente. Hoje, 2 anos depois daquela calçada, eu preciso te contar onde eu estou. Porque o canal aqui é de superação, e superação não é só sair da traição. É o que você constrói com o espaço que ela deixou. O Ateliê Manuela tem hoje 42 crianças matriculadas, 2 turmas de manhã e 2 de tarde, 4 funcionárias além de mim e da Rosana. Tem lista de espera. Tem a parede amarela, do mesmo amarelo da manta. Tem na entrada uma foto minha com a Manuela no colo no dia da inauguração, que a Rosana insistiu em pendurar e que eu, toda vez que passo, olho por 1 segundo antes de entrar. A Manuela tem 3 anos, fala pelos cotovelos. Escolhe a própria roupa e não aceita ser contrariada. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo, porque ela nunca vai crescer achando que precisa se encolher para caber na vida de alguém. E o Bento? O Bento janta lá em casa 3 vezes por semana. Ele e a Manuela têm um ritual de construir torre de bloquinho de madeira que ele mesmo fez. Ele não substitui o pai dela, não tenta. Ele só está. Que, no fim, é a coisa mais rara e mais valiosa que existe. Alguém que só está, sem cobrar, sem pesar, sem ir embora quando fica difícil. No mês passado, eu fiz uma coisa que eu tinha vontade de fazer desde os meus 18 anos e nunca fiz, porque o Douglas sempre dizia que viagem era dinheiro jogado fora. Eu peguei a Manuela, peguei o Bento e a gente foi pra praia. 3 dias. Foi a primeira vez que a Manuela viu o mar. Foi a primeira vez, em muitos anos, que eu vi o mar sem estar cansada, sem estar carregando o peso de agradar alguém. Eu fiquei na areia de manhã cedo, com o café na mão, café forte, do jeito que eu gosto, que o Douglas sempre reclamou que era forte demais. A Manuela corria da água que vinha, gritando de alegria. O Bento estava com ela, segurando a mãozinha dela, os 2 de costas para mim, olhando o mar. E eu senti uma coisa quieta, sem drama, se assentar dentro do meu peito. A mesma clareza fria daquela calçada, 2 anos antes, só que agora ela não era fria, era morna. Era sol de manhã. Eu pensei, estou aqui, estou inteira, estou feliz, não apesar do que aconteceu, depois do que aconteceu. A manta amarela ainda existe, está guardada numa gaveta do quarto da Manuela. Um dia ela vai crescer, e vai me perguntar a história daquela manta, e eu vou contar só a parte bonita, que foi feita pela bisavó, terminada pela avó, e que embrulhou ela quando ela era do tamanho de um pãozinho. A parte da calçada eu vou guardar para quando ela for mulher, para ela saber que a mãe dela, um dia, foi colocada na rua com ela no colo, e que foi exatamente dali, do chão, que a gente construiu tudo. Porque o Douglas achou que estava me jogando fora naquela calçada. Ele não sabia que estava me plantando. E se você chegou até aqui comigo, nessa história, eu tenho um último pedido. E esse é o mais importante de todos. Se essa história tocou você, faz uma coisa. Compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir isso hoje. Aquela amiga que você pensou enquanto assistia. Às vezes, uma história é o empurrãozinho que falta para uma mulher entender que o fim que parece o fim é, na verdade, o começo. E me conta aqui embaixo, nos comentários, se você já esteve nesse lugar escuro, aquele lugar onde você acorda de madrugada sem saber quem você é fora do que faz pelos outros, e encontrou o caminho de volta para você mesma. Me conta qual foi o primeiro passo que você deu. Pode ter sido pequeno, pode ter sido só acender a luz, pode ter sido um café tomado em pé, sozinha, na cozinha. Eu quero saber, de verdade. Porque aqui, nesse canal, a gente não conta só a traição, a gente conta a volta por cima, e a sua também vai chegar.